Olá, terceiro ano, tudo bem? Eu e tia Juscelia faremos uma parceria e de vez em quando vocês vão me ver por aqui também, ok? Vou fazer uma revisãozinha do módulo da unidade 2 e entrar na unidade 3, ok? Essa visualização eu preciso que você pegue sua apostila, porque isso vai ajudar muito. Dá uma paradinha aí, corre lá e pega. Isso. Vamos lá? Amores, quando chegamos à unidade 2, ao capítulo 2, o assunto foi sobre principalmente as representações da vida e da morte. E o que nós vimos, que vocês viram, vi também, eu também trabalho História da Arte, vocês sabem disso, foi esse quadro aqui de um pintor chamado Peter Bruegel. Peter Bruegel, ele, além desse quadro aqui, com essa profusão de informações, ele também desenhava e pintava quadros como esse daqui. Para quem não sabe, lá no finalzinho da apostila tem um material complementar. E o que o Peter Bruegel costumava representar? Ele gostava muito de pintar o coletivo, de imagens coletivas, de imagens corriqueiras. Inclusive, dizem por aí, e eu acredito, que ele gostava muito de se vestir como a população e tentar passar o mais incógnito possível. Como assim? Incógnito? Como assim? Incógnito é passar despercebido. Ele não queria, ele queria presenciar aquela imagem o mais próximo possível para depois representar com o máximo de realidade. E com relação a esse quadro aqui, tão tenebroso, tão estranho, tão cheio de informações, esse quadro aqui, pessoal, ele é especial porque ele representa a questão da vida e da morte de uma forma muito alegórica, de uma forma muito fantasiosa. E isso encanta porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você perceber, na página seguinte, tem uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês atentassem para isso. Todas as vezes que vier um quadro na sua apostila de arte, de hoje para sempre, até o ensino médio, você vai ter o mesmo tipo de registro. Você vai perceber que existe sempre uma fichinha aqui ao lado. Essa fichinha é fundamental para que a gente entenda. A arte, ela representa um momento da sociedade. Essa arte aqui, em especial do Peter Bruegel, ela em especial, ela reúne vários tipos de crenças, vários tipos de representações alegóricas para um tema que existiu a vida inteira, que é a vida e a morte. Nasceu, vai morrer, evidentemente. E o que é interessante, essa aqui se chama o Triunfo da Morte. Vocês percebem que a incidência de caveiras, de esqueletos, de cenas muito violentas, elas se repetem, né? São recorrentes nessa cena aqui. E esse quadro, ele não é tão grande. Ele tem 1,62 por 1,17. Como é que eu sei isso? Está escrito aqui. Então é importante que vocês sempre coloquem uma setinha, coloquem um asterisco, vocês sempre prestem atenção que tipo de quadro é, a técnica que é usada, se foi têmpera, se foi óleo sobre tela, se foi óleo sobre placa, se é um afresco. A arte, ela vai se renovando e ela vai representando aquilo que a sociedade acredita. Tá? Então nós temos aqui Peter Bruegel, eu vou passar rapidinho. Temos essas representações aqui já fechada, né? Já são fechadas, detalhes da obra, são muito interessantes. E aí, tem uma biografiazinha do Peter Bruegel muito interessante, inclusive uma das curiosidades é que o filho dele chamava Peter Bruegel também, como o Peter Bruegel era chamado o velho, o filho, para ninguém confundir, que também pintava, era Peter Bruegel, o jovem. E tinha mais um filho que também pintava, que era o Jean. Bom, as 3 idades da vida e da morte, aí você vem aqui, a técnica é óleo sobre madeira, e está em Áustria esse quadro. É muito interessante que essas fichinhas, elas mostram pra gente também onde esses quadros estão hoje. Uma dica, eu fiz na nossa primeira semana de quarentena, eu fiz um passeio virtual por 2 lugares. No YouTube, lógico. Um foi o Museu do Louvre, fantástico, fantástico, indico. E o outro foi pelo Coliseu. Faça, vocês vão ver que coisa bacana. Bom, as 3 idades da vida e da morte. Aqui tem uma coisa muito interessante, detalhes do triunfo.
da morte sobre a questão da perspectiva. Perspectiva é aquilo que o pintor utiliza através de técnicas, faz com que o quadro, o desenho, possua profundidade. E para ter profundidade, você percebe que esse quadro ele tem imagens no primeiro plano, no segundo e no terceiro. Pintar muitas vezes é algo intuitivo, mas também é algo cheio de técnica. E é muito interessante. E aí a gente vê ainda sobre a dança da vida, que já é uma coisa mais corriqueira, aquilo como eu acabei de falar para vocês, que ele tinha um hábito de se vestir de uma maneira bastante discreta para que evitasse que as pessoas o reconhecessem e ele tivesse contato maior e passar mais realidade em suas obras. Fechamos a unidade 2, só por uma questão de revisão mesmo, uma revisão rápida. Nós vamos entrar no capítulo 3. O capítulo 3, ele remete à questão da cor. O quanto as cores são fundamentais, o quanto as cores são importantes para o contexto do pintor e da vida. Quantas vezes você vê algo que te inspira simplesmente porque ela tem uma incidência maior de cores? Quantas vezes um dia ensolarado ele influencia no que a gente está sentindo, em detrimento de um dia nublado, chuvoso, que acaba deixando a gente mais introspectivo? A cor, a luz, elas fazem total diferença na composição dos quadros da arte. Como assim? Eu vou mostrar para vocês, primeiro aqui na apostila, né? No capítulo 3 você tem esse quadro aqui. Você sabe me dizer quem é? Aproveita e dá uma olhada, vale colar. Você tem o quadro de Van Gogh, não é? Van Gogh foi um indivíduo que muita gente diz que ele foi doido. Não, ele não foi louco, ele não foi nada disso. O Van Gogh foi um pintor... Puxa vida, peraí, deixa eu voltar. Foi um pintor que teve uma sensibilidade tão aflorada que ele tinha uma vida emocionalmente perturbada. E como é que Van Gogh transmitia isso para os seus quadros? Através da luz, através da cor, através da intensidade das pinceladas. Então Van Gogh foi um cidadão, eu vou mostrar para vocês, mas você vai abrir o seu computador depois e vai olhar com calma. Vou mandar uns links bem legais. Você tem esse quadro aqui, observa ele, é um autorretrato, todo mundo sabe que é um autorretrato, né? Você faz uma fotografia de você mesmo. Você pode perceber que o Van Gogh não tem linhas, ele tem claramente uma incidência de pinceladas nervosas. Olha esse aqui, se chama Noite Estrelada, lindíssimo. A impressão que você tem é que as nuvens estão se movimentando, é lindíssimo isso. Agora observa uma pintura mais ensolarada do Van Gogh, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, com os 12 girassóis. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa pintura. O Van Gogh, ele por ser um cara muito sensível, ele passou por 4 fases de pintura, na técnica da pintura dele. Ele passou por uma fase muito escurecida, em que ele retratava o trabalho das pessoas, os comedores. Tem um quadro chamado Os Comedores de Batata, que era uma cena de miséria, as pessoas só comendo batata no jantar, só batata. E aí, o Van Gogh passa dessa fase, ele ultrapassa um pouquinho e ele começa ele vai para a França e ele vai viver num lugar em que tem muita luz. Os dias são muito belos, os jardins são muito bacanas, e ele começa a pintar com uma incidência maior de laranja, de amarelo, de vermelho, que é uma fase mais ensolarada de Van Gogh. E ele tem uma fase em que ele está mais perturbado, mais emocionalmente instável, que ele pinta com mais nervosismo. E esse acervo pictórico de Van Gogh, ele tem um peso muito grande na arte mundial. Van Gogh fez parte de um movimento chamado pós-impressionista. Tudo que é pós vem depois, não é verdade? Agora eu vou mostrar para vocês um pintor que fez parte do movimento impressionista. Vou mostrar. Olha só, o impressionismo veio antes do pós-impressionista, evidentemente. Mas veja bem, você também vai abrir lá no seu computador para você ver melhor isso aí. Observa essa pintura aqui.
é uma das mais famosas de um pintor chamado Claude Monet. É um jardim todo florido, lindíssimo, em vários momentos do dia. Outra imagem do Monet, uma moça, uma jovem, cheia de flores, passeando por algum jardim. Para não me esticar muito, com relação a impressionismo e pós-impressionismo, Claude Monet foi um impressionista porque os impressionistas eles pintavam o que eles sentiam. Os quadros impressionistas, no nosso capítulo 3, você vai abrir, eles estão lá na página 54. Os impressionistas... Avancei... Patrícia, você avançou um pouquinho. Avancei. Calma, vou voltar. Os impressionistas davam uma importância extrema à questão da cor e da luz. E o que é que nós estamos conversando nesse terceiro capítulo? Exatamente isso. A questão do mundo das cores e as cores do mundo. Então, os impressionistas, no final do século XIX, a arte, a cultura, a literatura em ebulição. Gente, o que é ebulição? Quando sua mãe vai fazer o cafezinho, você vê aquele monte de bolha subindo? Isso é ebulição. Ebulição é quando acontece uma revolução. Então, nessa revolução, os impressionistas surgiram com essa novidade de pintar os momentos do dia. Então eles só pintavam aquilo que eles viam e a impressão que eles tinham sobre aquilo ali. A impressão da incidência da luz, da cor. Olha, a tarefa que eu quero que vocês vejam, vocês precisam ver as pinturas de Claude Monet. E os impressionistas, eles não têm muito, eles praticamente não usam cores escuras, cores neutras, o preto principalmente. A gente vai falar sobre isso já já. Não usando, eles usam muitas cores vivas, muitas cores alegres, muitas cores quentes. Quais são as cores quentes mesmo, gente? Eu esqueci. As cores quentes são as cores da paleta: vermelho, amarelo, laranja. E as cores frias: azul, violeta, verde. Não é verdade? Então, cores quentes, cores frias, elas fazem parte de um círculo que nós chamamos de círculo cromático. Vai lá atrás, no seu material complementar. Ó, no material complementar, você tem a figura do Claude Monet. Olha que bacana, ó. Ó, lindíssimo esse jardim, tá? Passarela japonesa, fissurado no jardim. E aí você tem esse círculo cromático. Fique esperto com esse círculo cromático, eu vou falar sobre ele agora. Então é o seguinte, nós estamos falando sobre cor, sobre a incidência da cor, sobre a importância da luz. Quando nós falamos sobre luz, existem, meus amores, a diferença entre cor-luz... Deixa eu pegar o vermelhinho aqui. Já falamos sobre Monet, já falamos sobre Van Gogh. Cor-luz e cor-pigmento. Como assim? O que é cor-luz, Patrícia? Gente, a cor-luz ela é formada pela emissão de raios. Está aqui na sua apostila 44, de fontes luminosas, como a luz do sol, como a tela do seu celular, como a tela do computador, a tela da televisão. Você já viu criança que enfia a cara na tela da televisão? Se você fizer isso, não faz isso não, tá? Deixa que eu conto pra você. Quando alguém faz isso, você vê que aqueles pixelzinhos, eles se resumem em cores. Red, green and blue, RGB. A cor-luz, as cores primárias da luz, elas são red, vermelho, green, verde e blue, que é o azul. Caramba, é muito difícil. Não, não é difícil. Você só precisa saber que existe, neste momento, você só precisa saber que existe uma diferença entre cor-luz, que é aquela que você vê, e a cor-pigmento. A cor-pigmento, o que é o pigmento mesmo? Vamos relembrar uma coisa bem legal. Lá na Idade da Pedra, lá no período... Lá atrás, os homens pré-históricos, o que é que eles usavam para pintar em suas cavernas? Pigmentos. Eles faziam esses pigmentos com o quê? Semente, folhas, carvão, sangue de animais. Tá lá até hoje. Muita caverna tá lá até hoje. Tem um documentário fantástico chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Gente, esse documentário é maravilhoso. Mostra, abrindo parênteses aqui, fala de uma caverna que foi descoberta na França em 1996, totalmente intacta. Depois eu conto essa história maravilhosa para vocês. E aí, a cor-luz, ela é aquela que incide, né? As cores primárias da cor-luz não são as mesmas da cor-pigmento.
A cor pigmento é aquela que você aprendeu na escola, vermelho, amarelo e azul. Que quando você mistura, o que acontece? Quando você mistura azul com amarelo, dá verde. Quando você mistura vermelho com azul, dá roxo. E por aí vai. Então a cor pigmento é aquela que você apalpa, que você manuseia. Olha aqui na sua página 46, ó. Essa caverna aqui é um pedacinho da caverna lá que eu falei pra vocês, de Chauvet. Maravilhosa. Então, amores, com relação ao pigmento, basicamente, neste momento, eu quero que vocês entendam isso. Voltando para a nossa questão das cores. Falando sobre os tipos de cores. Vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Tá vendo isso aqui? Você tá vendo? O verde dentro do vermelho, vermelho dentro do verde, o roxo dentro do vermelho. Isso aqui não tá na sua apostila não, tá? Isso aqui eu tirei de outro livrinho. Vamos para sua apostila na página 50. Você tem laranja, azul, roxo, amarelo. Você tem um círculo cromático, uma versão de um círculo cromático. Cromático remete à cor, não é? Então, você vai pegar seu lápis de cor, seu lápis, você vai ligar os opostos, os contrastantes. Não tem gente aí na sala que são opostos e os opostos atraem? Então, tintas opostas, cores opostas, nós chamamos de cores complementares. Complementares. Tá? Guardou? Quando você tem, tô na página 51, quando você tem cores que são da mesma família, da mesma paleta, nós chamamos de cores análogas. Laranja, amarelo, vermelho, azul, turquesa, violeta. Cores análogas são aquelas que são da mesma família, da mesma paleta. Igual quando você compra o lápis de cor, tem aquela família toda bonitinha. Ali são as cores análogas, ok? Complementares opostas, análogos são da mesma família. Quando a gente fala sobre monocromia, mono significa um. Então você tem uma cadência, uma sequência de cores da mesma família. Ou aquela mesma cor em degradê. Quando você tem policromia, poli significa muitos. A civilização egípcia é politeísta, adora vários deuses. Policromia são várias cores. Quando você tem cores neutras, você tem o preto, você tem o branco, você tem o cinza. E aí a gente vai chegar na página 54, que é a pintura do Monet, que é o nosso amigo impressionista. Guarda isso. Impressionista pinta o que vê, dá prioridade à cor, dá prioridade à luz, e ele está preocupado em fazer uma representação do instante para ele, ok? E nós temos aqui duas situações, a mesma catedral de Rouen ao meio-dia e de Rouen no finalzinho já, com a luz diferente. Principalmente agora que nós estamos o tempo inteiro dentro de casa. Olha aqui, 57, Jardim de Monet. Né? Você observou, óbvio que você observou, que as cores que entram pela casa às 7 horas da manhã são com um tom, ao meio-dia e assim ao longo do dia até anoitecer. Então os impressionistas davam importância a essa mudança na luz para que eles fizessem as suas representações. Temos outros pintores impressionistas, Patrícia, tem um monte, inclusive brasileiros. Mas partindo da obra de Monet, fica mais importante a gente memorizar isso aí, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Então, para relembrar, para a gente fazer uma fixaçãozinha aqui, rapidinho. Temos Van Gogh, que é o nosso amigo pós-impressionista. Ele saiu, ele foi além do que os impressionistas faziam. Os impressionistas, eles pintavam de acordo com a luz, com a variação da luz ao longo do dia. Pintavam do jeito que eles viam e não estavam preocupados em fazer contornos. A cor-luz é aquela incidência do reflexo, do que você vê a partir de raios luminosos, ou da tela de um computador, ou da tela de uma televisão, ou do seu celular. A cor pigmento remete à cor, né, do que você pode manusear. As cores análogas são aquelas que são da mesma família, né, da mesma paleta.
As cores complementares são aquelas que são opostas. As cores neutras eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo, foi preto, branco, cinza. E o que nós acabamos de falar sobre a unidade 3. Nós falamos sobre a unidade 2, nós falamos sobre Pieter Bruegel, que ele não foi só o pintor do triunfo da morte sobre a vida, não foi a única obra que ele fez. Ele era o pintor das multidões, do cotidiano. E tem uma importância enorme para a pintura renascentista, século XVI, XV e XVI. Representação da morte e da vida, já vimos. Vá lá no seu material complementar e olhe os links que eu vou mandar para você. Tudo bem? A gente vai se ver de novo em breve. Um beijão. Morrendo de saudade.